Jaque, então a gente precisa começar esse papo com você. Vamos. Você é especialista em saúde da mulher e sexualidade. A gente vai, não especificamente, mas mais fortemente falar da mulher. Pra mulher, infelizmente eu já sei a resposta, mas ainda existem muitos tabus, né, na hora do sexo. Existem, Paty. Infelizmente ainda tem muito tabu. Com relação ao próprio corpo, com relação à ética, com relação à sua cultura, como ela foi educada, como ela tem que se comportar, como a sociedade vai ver isso. Gente, é tanto tabu que te impede de chegar a um orgasmo de uma forma tranquila, de uma forma gostosa, de ter um relacionamento gostoso com seu parceiro, né? Então a maioria desses tabus impedem a mulher de chegar na fase até mesmo da excitação, né? Na relação sexual nós temos 4 fases. A primeira fase é o desejo, então você tem que querer fazer, você tem que desejar o parceiro, você tem que querer o ato. Isso já começa a mudar o seu corpo, mudar a fisiologia, a parte hormonal, né? Mudar os hormônios, aumentar a frequência cardíaca e tudo mais. Depois disso, tem a fase da excitação. E aí nessa excitação que você tem ali todo o preparo do corpo para o ato, né? A preparação das partes íntimas, a parte respiratória aumenta, a parte cardíaca e tudo mais. Só que determinadas mulheres, e por conta desse monte de tabu, elas não chegam nem na fase da excitação, né? E aí, obviamente, que elas não alcançam a terceira fase, que seria o orgasmo, e a quarta fase, a recuperação para voltar tudo de novo, né? Sim. Então, assim, são coisas que, infelizmente, muitas vezes são coisas criadas pela própria cabeça dela, coisas que nem existem, mas que não deixam ela se excitar. Por exemplo, ela olha no espelho e ela vê lá umas gordurinhas, ela vê lá uns furinhos, ela vê lá umas curvinhas que não eram para estar ali. Pronto. Na hora do meu relacionamento, na hora que eu estiver ali na cama com o parceiro, ele vai só olhar nisso. Que coisa! Gente, pelo amor de Deus, né? A gente não nesse momento, não é hora disso. E o padrão internet acaba atrapalhando muito, né? Porque tá ali, todo mundo olhando. Existem 2 padrões que atrapalham muito. A questão da internet, que a gente vê muito mulheres perfeitinhas, riscadas, todas trabalhadas. Não tem problema nenhum ser riscada, bonita, perfeitinha. Isso é uma coisa dela, pode ser, e tá tudo bem. Mas a mulher, ela acha que porque você eu também devo ser, né? Quando cada um tem que ser do seu jeito. Exato. Então, tem esse padrão que a internet lança de mulheres só muito bonitas, estereotipadas e tudo mais. E também a questão da pornografia, né? Infelizmente, os vídeos pornográficos, eles colocam mulheres, né? As empresas que fazem profissional isso, elas colocam a mulher muito perfeitinha. Então tem cirurgias vaginais, cirurgias íntimas para a região vaginal ali ficar perfeita, né? A mulher toda lipada, sem uma cicatriz, sem uma pintinha, sem uma manchinha. Sem ser mulher, né? Sem não ter nenhum tipo de nem tatuagem, nem nada, pra não ter nenhum tipo de defeito. Sim. E uma mulher que na hora do ato também é como se ela fosse uma máquina, né? Não é aquela coisa ensaiada, não é? E outra coisa, eu já tive várias pacientes que falam assim, mas eu não chego lá. O que é chegar lá para uma mulher? Mas eu nunca tive nenhum tipo de líquido saindo, nem nada. Gente, pro homem existe, para que ele ter chegado lá, ele precisa ter liberado uma quantidade de líquido. Nós mulheres não. Nós mulheres é a sensação, né? É o suor frio, é o arrepio, né? É o calor, é a frequência cardíaca aumentando, é o desejo saindo pelos poros. São tantas outras coisas. Logicamente, que não tem necessidade de você soltar líquido nenhum. Exato. Mas existem mulheres que soltam? Existem, obviamente, mas por conta da gente ver muito nos filmes pornográficos coisas que, ela mulher, ela jorra litros e tal, isso daí muitas vezes são até coisas editadas, né? Soro fisiológico, sondinhas escondidas. E que destrói a autoestima da mulher em casa. E aí ela fica, poxa, eu não sou igual essa mulher, então eu não sou boa de cama, então eu não vou ser boa pro meu parceiro. É uma coisa que ela cria. Sim. O ser boa no relacionamento é você conseguir se entregar na hora. Aí você é boa. Então você esquecer que naquele momento você tem defeitos, todo mundo tem, né? Se isso te incomoda, vai atrás, vai fazer um tratamento estético, vai fazer um regime, vai fazer o que você for, se isso te incomodar. Ponto. Se não te incomodar também, é sua vida, seu corpo e tá tudo bem, né? Exato. Agora, nesse momento, obviamente que o parceiro não vai ficar olhando de jeito nenhum, né? É um corpo que tá ali pra te proporcionar experiências diferentes, independente de como que ele seja. Prazer, amor, tem relacionamentos que falam assim, mas ali no sexo tem que ser aquela coisa quieta, calada, fechada, eu não posso esboçar, porque senão meu marido vai achar que eu sou uma promíscua.
acho que entre quatro paredes vale tudo, né? Mas, Desde que permitido, não mas é? quando a gente fala sobre o prazer feminino, isso é uma coisa que talvez venha desde a infância, né? Com certeza. Existe um autobloqueio em cima da mulher, É a cultura, é a né? cultura. E aí, quando ela chega na fase adulta, acho que é tanta coisa na cabeça que o se entregar se torna muito difícil. Muito. Não se entrega, E né? sabe qual que é? E assim, a questão de travar no sexo é o menor dos problemas da mulher quando ela é travada desde a infância. Sim. Né? Ela pode gerar problemas seríssimos, como disfunções sexuais, de dor e relacionamento e anorgasmia, que é a própria falta do orgasmo, por conta dessa educação totalmente repressora, né? Que loucura, Então, gente. isso que a gente vê hoje em dia. A gente vê mulheres que estão assim, desde menininhas, né? A mãe falando, fecha a perna, tira a mão daí, você tá de saia, não fica com a perna aberta. Isso vai gerar uma resposta lá na frente. Muito grande. Numa intensidade que a gente não tem noção. É que o comportamental da sociedade ele é levado a muito extremos. Tudo. E querendo ou não, a sociedade julga a mãe, o comportamento da mãe, que julga a filha e a mãe naquele anseio de resolver logo o problema que a sociedade está impondo em relação àquela filha, não tem jeito para lidar com ela. Não que outras mães também não vão ter esse jeito. Tem mãe que vai entender e isso já vai falar assim, vai conversar com a filha. Mas a mãe quer impor aquilo de uma maneira tão rápida para ter um resultado. E para a própria mãe, às vezes, ser aceita na rodinha de amigas que não vão julgá-la, que ela não tá vendo que ela tá destruindo essa questão da filha. E às vezes até mesmo sem intenção, né? Ela faz aquilo que ela foi ensinada. Não, a intenção Né? nenhuma. A intenção é realmente acertar. Ela faz aquilo que ela Mas foi de uma ensinada. maneira assim, Então, porque quando a gente vê os olhares de outras mães nos julgando como você tá criando seu filho, ou porque a sua filha não é aquele bibelô que usa sainha bonitinha, eu vou falar por mim, a minha filha nunca foi esse bibelô, e sempre teve uma mãe que me apontava por isso. Quando você não é aceita nessas rodinhas de mãe, você quer resolver de uma maneira muito rápida essa situação. Até você entender que, graças a Deus, eu tive isso e sofri de resolver. Mas de resolver numa maneira assim, peraí, a minha filha ela não tem que usar saia. Ela não tem que ser um padrão estereótipo Não, de alguma a minha coisa. filha, você Porque quer tem usar que ser saia? feliz como ela é. Eu quero usar saia, mamãe. Não, eu não quero usar saia, mamãe. Então tá tudo bem. Então assim, eu consegui entender que eu podia eu mesmo quebrar esse padrão. Então a minha filha não vai carregar essas sequelas. Essa carga. Mas muitas mães da minha geração e de tantas outras gerações não entenderam isso. Não, você precisa usar saia e ficar de perninha fechada e não pode brincar na terra, porque senão você vai sujar sua roupinha. E você, as outras crianças, você vai falar que você é uma menininha porca e que viu a sua calcinha. E não percebe que isso vai estar nessa mãe, nessa criança, desde lá de trás, E não gerando só isso. O na contato, sexualidade dela. sim, e também o contato com o próprio corpo, sabe? Tipo assim, tira a mão daí, isso é errado. Por que é errado se tocar? Né? É Se errado conhecer. Por que é errado se conhecer? Por que é errado tocar na sua orelha? É errado tocar no seu nariz? Não, então por que é errado tocar na sua vagina? Vocês já tiveram tabus? Não, eu sou muito bem resolvido Desde a infância? desde a infância. E você, Jéssica? Nossa, eu já tive vários. Eu fui criada num modelo desses. Reprimida, não existe. Eu também. Sexo é errado. Qualquer tipo de manifestação sexual ou sensual era errado. Até mesmo usar uma saia mais curta ou um shorts mais curto. E não acredito que isso tenha me afetado. Eu consegui me virar muito bem com isso. Tá. Mas foi uma criação muito tradicional em relação a esses tabus. Mas aí eu vou pegar um outro ponto, que você falou assim, isso de alguma maneira não me afetou. Mas lá, quando você sentia isso, já chegou alguma vez te gerar um pouco de ansiedade? Vamos usar essa palavra. Não só ansiedade, mas medo, incerteza. Eu lembro que teve uma época que eu não abraçava os meus amigos meninos, porque eu morria de medo, era uma incerteza.
E existe essa dificuldade mesmo. Eu acho que também na escola a gente brinca sobre educação sexual, enfim, hoje em dia, né? As pessoas brincam com esse assunto, mas é um assunto importante. Da mesma forma que a gente aprende biologia e todos os outros sistemas, a criança não. Eu acho que existe uma idade certa para isso, que provavelmente deve ser estipulada, mas é necessário aprender e é necessário entender. Não de uma forma como brincadeira, mas sim pra aprender sobre a sua saúde. Claro, Porque verdade. muitas pessoas acabam tendo muitas doenças mais pra frente, com 30, 40 anos, e nem sabem como estão. Nem tem ideia dessa condição. Na verdade, assim, você falou a respeito da idade. Eu acho assim, que quando a gente trabalha sexualidade infantil, quando a gente trabalha sexualidade nas escolas, a gente não tá ensinando as crianças a fazerem sexo. Exato. A gente não tá ensinando a criança a transar, né? Exatamente. A gente tá ensinando a criança como é o corpo dela, Exato. o que é cada parte, o que cada partezinha pode proporcionar para ela, Exato. né? Então, assim, eu acho que desde o momento que a criança tem entendimento sobre o seu corpo, as minhas filhas têm 7 e 8 anos, eu já converso com elas Sim. sobre isso, né? É óbvio E a que eu forma ainda como não você falei... vai passar isso Sim, pra elas, Eu né? ainda não falei de penetração, Óbvio. obviamente, eu ainda não falei de temas mais fortes, mas sim, eu já mostro Mas o quando que é. chegar o momento, elas já vão estar preparadas pra entender. Mas a gente tem que entender que esse tipo de fala é muito importante porque a criança que aprende a analisar situações evita até que pessoas mais velhas abusem Exatamente. dela. Exatamente. Exatamente. E isso é interessante você ter falado, porque assim, ó, quando você ensina que a menina tem uma vagina e o menininho tem um pênis, você vai ensinar também que aquilo é dele. E quem vai mexer é quem ele quiser. Então, por exemplo, se ele vai mexer e a mamãe vai mexer. Agora, se ele não quiser que a mamãe não mexa, a mamãe também não vai mexer. Exato. Entendeu? Porque a mamãe também não tem esse direito. Ah, mas é meu filho, mas não é seu corpo. Exato. O corpo é do seu filho. Legal. Então você tem o seu corpo, seu filho tem o seu. Como eu já recebi várias vezes, meu filho não deixa mais eu entrar no banheiro com ele, Ué, tomar daí? banho. Qual o problema? Não entre. É a Exato. individualidade dele. É o Exato. corpo dele. Eu não tive essa deposite fase. suas esperanças e suas expectativas no seu filho. Eu tive essa É a fase. vida dele, E eu tive né? que entender o seguinte: eu percebi claramente essa fase, essa mudança no meu filho. Eu nunca falei, eu preciso. Eu falei, olha, você sabe do seu corpo, você conhece o seu corpo, porque a gente já conversou muito. Você tem que entender que se houver qualquer coisa errada, diferente, você precisa me avisar pela sua saúde. Mas a gente só sabe o que é errado quando a gente sabe o que é normal, né? Exato. Exato. Então assim, não, mãe, tá tudo certo. Agora eu vou ficar invadindo a privacidade do meu Não, filho? lógico que não. Nunca. Eu não vou colocar uma trava na vida dele, sendo que houveram mudanças no corpo dele e ele não quer compartilhar essas mudanças com a mãe dele. Ele quer compartilhar tantas outras coisas e tá tudo bem. Agora, se um dia ele sentir a necessidade de me mostrar, de falar, é assim, tá tudo bem. Agir com naturalidade. Bom, a gente vai encerrando esse papo por aqui. Amiga, eu quero te agradecer, Jaque. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Sempre Obrigada, Jéssica. Obrigada a você. Obrigada, Adriano. Eu que agradeço. Que papo incrível. E pra vocês aí de casa, vocês entenderam que os tabus, sim, eles existem e vão continuar existindo. Cabe a nós entendermos até que ponto isso pode estar atrapalhando o nosso relacionamento e fazer a quebra dessas barreiras. Muitas vezes a gente pode estar pecando, inclusive, na criação dos nossos filhos, já colocando limites e impondo coisas que a sociedade, de uma maneira geral, nos impõe e a gente quer superar e muitas vezes a gente acaba atrapalhando e o futuro desses tabus sexuais dos nossos filhos podem continuar. Então, vamos abrir um pouquinho mais a mente e uma conversa. E você não sabe como resolver? Então procure um especialista como Jaqueline Souza, que tenho certeza que vai dar um jeito e resolver essas questões para te ajudar, tá bom? Beijo e até o próximo Papo Maravilha!